até findar o ano estudando o capítulo 15 do Evangelho de João como nosso tema anual, né? Jesus, a videira verdadeira. E dentro desse assunto nós temos o nosso tema anual, que é renovação. Então você que trouxe a sua Bíblia, deixe ela aberta no Evangelho de João. E vamos, nesta noite, estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, não é? Então, se eu já falo devagar, hoje eu vou falar mais devagar ainda. Por quê? Porque a gente vai falar hoje só sobre videira, só no versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1. Existe, irmãos, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, é porque existe as falsas, não é? E dentro desse contexto de videiras falsas, acontecia justamente com os judeus que apostatavam do judaísmo nos dias de Cristo, visto que nós hoje somos seguidores de Jesus Cristo e seguimos a Cristo, que dentro da questão do judaísmo surgiu o cristianismo. Por isso que os cristãos são também chamados seguidores de uma lei ou de uma doutrina judaica cristã, porque o cristianismo veio justamente do judaísmo. E dentro dessa questão de videiras falsas, como nós falamos, que revelava os falsos judeus, aqueles que diziam que seguiam a Deus segundo a lei, mas que na verdade não se submetiam à lei de Deus. Por quê? Porque quem se submetia à lei de Deus automaticamente entendia que Jesus era o Cristo de Deus. É tanto que no capítulo 1, verso 11 do Evangelho de João, o evangelista João diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Deus enviou a Cristo, o Messias dos judeus, para salvar exclusivamente os judeus. Porque a salvação vem primeiro para os judeus, diz a Bíblia. A salvação vem dos judeus, diz a Bíblia, para posteriormente, por meio da salvação destes, o Evangelho e o reino de Deus fosse pregado a todo mundo pelos judeus. Porém, eles rejeitaram a Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque acharás dela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eles não conseguiam ver que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. E todo aquele que rejeita a Jesus se torna inválida a sua fé. Você pode ter fé em Deus, como se diz o velho deitado, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus é o Criador, é o Senhor.
O apóstolo Tiago diz na sua carta, no capítulo 2, verso 19, ele diz: tu crês que Deus existe? Fazes muito bem. Satanás crê tanto que estremece. Então, o fato de a pessoa acreditar em Deus não significa absolutamente nada se esta fé não é fundamentada dentro da Escritura, da palavra de Deus. Porque tem muita gente que nesse momento que tem fé, que está usando droga, que está tomando cachaça, que está traindo a mulher, que está traindo o marido, que está roubando, que está matando, que quando está na cadeia, apanhando, quando é pego pela polícia, chama por Deus. Crê em Deus. O diabo também crê. Crê mais do que todos nós aqui juntos. Porque ele morou lá. Foi expulso de lá por rebeldia, por rebelião. E todo aquele que rejeita a Cristo, a sua fé não vale nada. Não é? É o que a Escritura diz. Vamos ver se é verdade, porque é bom a gente falar e mostrar. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Quem nele crê não é, mas quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí alguém pode dizer: mas pastor, eu creio. Mas você crê de que forma? Mas eu creio do meu jeito. Não, tem que ser do jeito da Bíblia. Não é do seu jeito. Porque do seu jeito não vale nada. Não tem valor. Não é diante de mim, é diante de Deus. A palavra de Deus é bem clara, que diz que aquele que nele crê, afaste-se do mal e faça o que é certo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que todo aquele que invocar o nome do Senhor, preste atenção, eu vou citar o texto, não precisa você ler. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, afaste-se do mal. Eu professo o nome de Jesus, mas não deixo de pecar, não abandono o pecado. Não quero deixar de lado aquilo que desagrada a Deus. Que fé é essa? Que crença é essa? Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, é porque existe a falsa. E o tema dessa mensagem agora à noite é Cristo, a fonte de vida e verdadeira alegria. Alegria que as pessoas dizem ter, acham que têm, são alegrias momentâneas, passageiras. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém no planeta Terra é feliz de forma plena. Agora eu vou explicar por quê. Porque as pessoas colocam a felicidade com realizações terrenas, materiais, fúteis. Você é feliz por quê? Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, eu tenho filhos saudáveis. E aí? Morre e sem Jesus é para o inferno. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. O que adianta o homem ganhar o mundo, ter bens, propriedades, ter saúde, ter tudo que a vida aqui terrena oferece, e por fim morrer para o inferno, que não tem mais jeito de voltar? Porque depois
vai, não tem esse negócio de vela, de sétimo dia, de 14, de 21, de 28, de 35, 42. Não tem isso não. Pode comprar a fábrica de vela e acender, que não ilumina não. Não, vou acender uma velinha aqui para iluminar a alma de não sei quem. Não. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, quando alguém rejeita a Cristo, segundo a Escritura, 22 e 29 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, errais não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Porque a Escritura é a palavra de Deus que aponta para o verdadeiro Messias, o Cristo, a videira verdadeira. Israel foi descrito como uma videira de vida. No capítulo 2, verso 21 do livro do profeta Jeremias. Mas ao rejeitar Jesus como Messias, perdeu esse privilégio de ser identificada como uma videira de vida. Porque na medida que ele rejeita Jesus, que ele não recebe Jesus, Israel perde a verdadeira vida. O Logos, a palavra Logos quer dizer palavra. O Logos é a fonte absoluta da vida para os homens. Rejeitá-lo em sua missão é ignorar a vida espiritual. Rejeitar Jesus é ignorar a vida espiritual pós-morte física. Pois Cristo, conforme diz João 14,6, é o único caminho para a salvação. A videira, irmãos, é um organismo vivo que traz vida a outros organismos vivos. Cristo está vivo e outorga vida a outros. Conforme diz o Evangelho de João, vamos ver, capítulo 5, versos 25 e 26. Vamos conversar no 24, que fica mais gostoso? João 5, 24 ao 26. Quando a palavra de Deus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ouve, e crê naquele que me enviou, olha o que ele diz, tem a vida eterna. Observe que o verbo está no presente. Não diz assim, terá a vida eterna, apontando para o futuro, mas ele aponta para o presente. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, ou seja, saiu do processo, do caminho da condenação e passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, e a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos Jesus está falando? Que mortos? Os que estão debaixo da sepultura? Não. Todo aquele que não está em Cristo está morto. Está fora de Cristo, está morto dos seus delitos e pecados, conforme o apóstolo Paulo diz. Capítulo 2, verso 1 a 3. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, carta aos Efésios. Jesus está falando aqui da morte espiritual, da separação de Deus. Quando a pessoa não serve a Deus, ele já está no caminho da condenação.
partiu, morreu, ninguém sabe. Quem sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos quando, onde e como, não sabemos. A gente precisa estar pronto quando? Agora, hoje. E quando é que a gente fica pronto? Quando recebe Jesus. Aleluia. Reconhece que é um pecador. Se arrepende dos seus pecados. Confessa. Pede perdão. Alcança a misericórdia de Deus. O nome é escrito no livro da vida. E recebe o selo da garantia da vida eterna. E que selo é esse? A presença do Espírito Santo na vida. Dando sequência, verso 26 do capítulo 5 de João. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai tem e o Filho também tem. Ou seja, se a gente recebe a Jesus, a gente recebe vida, verdadeira vida. Porque por mais, irmãos, tempo que a gente tenha de existência aqui, fulano morreu com 100 anos, mas morreu. Fulano morreu com 117 anos, mas morreu. Morreu, acabou. A vida aqui acabou. Pode ter o tempo que for, mas vai morrer. E Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver quanto tempo? Eternamente. Eternamente. No capítulo 6, verso 57, nos mostra que Jesus, ele dá vida e poder aos que estão ligados a ele. 6:57. 6:57 do Evangelho de João, Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus. E aonde está Jesus? O Logos de Deus, a palavra. Quem está ouvindo a palavra agora, está guardando a palavra, está recebendo a palavra, está sendo alimentado de Jesus, está sendo nutrido por Jesus, está sendo sustentado por Jesus, porque a palavra dele é alimento, a palavra dele concede poder, a palavra dele concede capacidade para vencer o pecado. Só vence com ele. Por isso que Jesus é a fonte de vida verdadeira. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de religião, não. Porque a religião que o mundo criou, que as denominações, que muitas denominações pregam, que tentam, que fazem, que ensinam, que estão enganando a sociedade, o povo, é que nós temos méritos para ser salvo. Ninguém tem mérito para ser salvo. Eu sou muito bom, eu gosto de ajudar as pessoas, eu dou cesta básica, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom cidadão, um bom vizinho. É sua obrigação, é o seu dever, mas isso não salva, não traz salvação. Irmãos, escute bem, Jesus enfrentou o que eu e você não tinha condições de enfrentar, para que eu, Silvio e você tivesse direito à vida eterna com Deus, quando nem eu, nem você, nenhum ser humano tem esse direito. Tem. Você sabia qual foi a primeira? Eu fiz essa pergunta sexta-feira lá no culto, não foi, Clarinha? No culto lá na casa da irmã Ovídia. E eu fiz a pergunta: você sabe qual foi a primeira pessoa que foi abandonada por Deus? Que se
sentiu o peso da morte e do inferno? Você sabe quem foi? Jesus, o próprio Jesus. Quando ele, na cruz, ele consuma e diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo a palavra grega tetelestai, terminei a obra a qual me enviaste a fazer. A Bíblia diz que ele exclama e diz: Eli, 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 lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que me alongas? Cumprindo-se assim a profecia do Salmo 22. Por que te alongas de mim? Deus literalmente abandonou Jesus. Deu as costas para Jesus. Porque naquele momento, ele não estava vendo o Filho dele. Ele não estava vendo o Salvador, o Messias, o Cristo. Ele estava vendo o Silvio Vieira de Melo, Eric de Moura Menezes, Marcigrede Maria dos Santos. Não, estava vendo a gente. O Senhor deu as costas, saiu. Ele abandonou. E ele suportou. E quando ele morreu, como um santo de Deus, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você sabe para onde ele foi? Para o inferno. Desceu para o inferno. O apóstolo Pedro diz que ele desceu. O apóstolo Paulo diz lá em 4:8 de Efésios que ele desceu às partes mais profundas da terra. E fez o quê? Deu dons aos homens. Levou o cativo, o cativeiro. Quando você vê essa palavra, levou o cativo, o cativeiro. Antes de Jesus vir ao mundo, olha bem para mim. Do meu lado direito, olha cá, está o paraíso. Seio de Abraão. E do meu lado esquerdo está o inferno, o Hades. Descrito lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, na parábola do rico e de Lázaro. Quem morria e ia para o inferno, olha bem, lá do inferno via quem estava no paraíso. E quem estava lá ficava gritando para os que estavam: Ei, me ajuda! Eu estou sofrendo aqui, manda um pouquinho d'água, traz um pouquinho d'água para colocar aqui na minha boca. Eu estou atormentado, eu estou pegando fogo. E esse rico olhava para o Abraão: Pai Abraão, fala com Lázaro para ele molhar assim o seu dedinho na água e refrescar a minha boca, pois eu estou em chamas. E a Bíblia diz que o que dividia o paraíso, o seio de Abraão, do inferno, era como se fosse um grande e profundo canal. E Abraão responde para aqueles que estão lá no inferno: quem está aí não pode passar para cá, mas nem os que estão cá podem passar para aí. Aí quando Jesus morre, ele desce, pega o seio de Abraão, pega a chave da morte do inferno, das mãos do capeta. Você sabe o que significa pegar a chave da morte do inferno? Porque quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem a autoridade da vida. Deu a ele a autoridade da vida, de viver, sem morrer. Tudo isso aqui é teu, Adão. Tudo. Desfrute. Você tem o melhor. Agora tem uma coisa, Adão. No dia que você pecar, você perde tudo isso. Você perde o direito de viver para sempre. Quando Adão peca, Adão dá a Satanás a autoridade da vida.
entregou a chave da vida nas mãos do diabo. Por isso que quando Jesus morre, ele desce lá no inferno. Toma a chave, olha, da morte e do inferno na mão dele. E sobe. E quando ele sobe, ele pega o seio de Abraão, que era de lá do ar, e diz: eu vou tirar esse negócio daqui. Não dá certo aqui os meus santos ficarem aqui vendo esses aí sendo atormentados e ainda sendo incomodados por esses vizinhos cabulosos. Vou levar daqui. Tirou o paraíso de lá do ar. Colocou aonde? Debaixo do trono. Capítulo 7 de Apocalipse. Até quando, ó justo e eterno Deus, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? O Senhor tira. Aí vem a pergunta: pastor, quem está no céu? Só Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. E os que morreram confessando a salvação em Jesus e obedecendo estão no seio de Abraão. E o que é o seio de Abraão? É uma sala de espera, aonde todos os salvos que morreram estão lá. Glória a Deus. E o que é o inferno? É uma sala de espera que todos que partiram sem Jesus estão lá. A diferença é que quem está na sala de espera de Deus está tranquilo, está descansado. Não tem problema, não tem perturbação, não tem fogo, não tem ninguém queimando, não tem ninguém sofrendo, não tem ninguém sendo atormentado. E os que estão lá no inferno? Está sofrendo. O primeiro sofrimento é o psicológico. Na parábola lá de Lucas 16, o rico perdulário disse: Pai Abraão, manda alguém avisar os meus parentes para que eles não venham para cá. Olha o tormento. Ele lembra de tudo quanto está na terra. Porque ele deixou a mulher, o marido, os filhos, né? Ele lembra de tudo. Enquanto que quem vai para o seio de Abraão não tem lembrança das coisas desta vida. Porque senão isso não seria céu, seria tormento. Está descansando em Deus. Não sente a dor do que ficou. Enquanto quem está no inferno: Pai Abraão, manda alguém lá avisar os meus parentes para que eles não venham para cá. Quem está aqui não vai, meu filho, não volta. É a questão da doutrina espírita, né? Ainda tem gente que acredita em reencarnação. Essa parábola acaba com essa doutrina. Porque não existe reencarnação. Jesus veio para que todos os homens, seja quem for, seja salvo. Glória a Deus. Quando eu digo homens, irmãos, observe, todos os homens, está incluído mulher e homem. Por quê? Porque a mulher saiu do homem. É o texto sagrado. 5 e 8 de Gênesis. Bora ver se é verdade, né? Bom a gente conferir. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Aliás, 5 e 2. 5 e 2 de Gênesis. Vamos começar do versículo 1, capítulo 5 de Gênesis, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Fez o quê? Macho e fêmea os criou. Deus não fez Adão e Ivo, nem Eva e Edna. Macho, fêmea. Ish. No hebraico, né? Ish. Fêmea. Isha. E os abençoou e os chamou pelo nome de quê? Adão. De? Observe aí no plural. E os chamou pelo nome de Adão. Ou seja, tanto o homem como a mulher
tinham um só nome no dia em que foram criados. Então, quando eu digo Deus enviou Jesus para salvar todos os homens, já está incluído a mulher. Não tem aquela linguagem maligna, diabólica que estou criando aí agora. Todos, todas e todis. É a linguagem do inferno que os movimentos de esquerda, os partidos políticos de esquerda. Que infelizmente ainda tem crente que diz que é crente e vota numa derrota dessa. É a mesma coisa que rasgar a Bíblia. Não é? Não tem como, né? Então vamos lá. Jesus, ele é a única fonte de vida e de verdadeira alegria. Ele, quando eu estou ligado a Ele, quando nós estamos ligados a Ele, nós recebemos dele poder de Deus para vencer o pecado, o mal, o mundo, o sistema. A escolha, veja bem, foi uma excelente escolha de símbolos para ilustrar a pessoa de Cristo. Posto que no templo, lembra do grande templo construído por Salomão, que depois foi reconstruído por Herodes? Vocês lembram desse templo? Havia uma gigantesca videira de ouro que ficava próxima ao portão principal, uma videira mais ou menos do meu tamanho. Ficava na entrada da porta principal que dava acesso ao templo, e da qual pendiam cachos de uvas como ornamentação, toda de ouro. Existia essa gigantesca videira toda em ouro. Como podemos dizer, uma estátua que não era humana, mas uma estátua que representava uma videira, que mostrava, que apontava que a nação de Israel era a videira de Deus, como a gente citou em Jeremias 2:21. Mas que se tornou inútil a partir do momento que rejeitou a Jesus. Essa videira era tão grande como a estrutura de um homem. Isso serve de símbolo da frutificação espiritual, da vida e da prosperidade do crente, reconhecendo que o Senhor Jesus é a concretização desse princípio e não um mero símbolo. O símbolo da figueira, da videira, estava lá. Era o símbolo da nação de Israel como videira de Deus. E Jesus diz ao povo de Israel: eu sou a videira verdadeira. Por que ele disse isso? Porque a nação de Israel entendia que a nação inteira era a videira de Deus. E Jesus diz agora: eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz isso? Porque a nação de Israel abandonou a Deus e anulou o seu compromisso de ter a prioridade com o Pai, com Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus foi rejeitado. Eles não conseguiam ver Jesus como o Messias de Deus, o enviado de Deus. Um símbolo muito bem escolhido para ilustrar a Cristo, visto que a videira e seus frutos constituem uma das grandes fontes de sustento para muitos, tal como Jesus é a fonte de sustento e bem-estar espiritual. Outra coisa que eu descobri, que eu fiquei maravilhado, eu não sei se algum dos irmãos aqui já tinham descoberto isso.
no tempo dos Macabeus, não sei se vocês já ouviram falar, tempo dos Macabeus, é chamado também de período interbíblico. Quando o último profeta do Antigo Testamento encerra ali seu ministério, o profeta Malaquias, nós entramos no chamado período interbíblico. Esse período interbíblico, Deus passa 400 anos calado, sem dar um bom dia para ninguém, para nenhum ser vivente da terra. E é nesse período que a dominação romana chega sobre a nação de Israel, e aí surge um movimento de libertação para libertar a nação de Israel do jugo romano, que foi liderada e conduzida por um grupo de homens chamados Macabeus. E nesse período Israel tinha uma moeda que circulava pela nação inteira, e que nessa moeda tinha uma figueira ou uma videira cunhada nela, um pé de uva cunhado nela. Porque a moeda, com a impressão da videira, falava para a própria nação que eles eram o povo de Deus, que eles eram um povo próspero, que eles eram um povo feliz, um povo alegre. Porque até então, o vinho, o fruto da videira, é símbolo de alegria, é o símbolo da aliança, é o símbolo da vida entre Deus e o seu povo. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é aquele que conduz os homens para um destino certo e apropriado. A videira representa júbilo festivo e revigorador, além de inspirador. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Onde foi? Em um casamento. E o que Jesus fez? Multiplicou pão, multiplicou peixe, curou leproso, ressuscitou morto? Não. Ele fez o quê? Transformou água em vinho. Por quê, irmãos? Jesus estava dizendo ali naquele casamento, é uma das coisas mais belas que Deus fez. E lá, aliás, foi a primeira coisa que Deus fez. Só existem duas instituições divinas que veio do céu para a terra. Você sabe qual é a primeira? Família. Macho e fêmea. Homem e mulher. Primeira instituição de Deus. Segunda instituição de Deus: edificarei a minha igreja. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. Ela não tem nomenclatura. As nomenclaturas que existem foi dada pelos homens. Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional. Isso são as nomenclaturas dadas pelos homens. Jesus não vem arrematar uma denominação. Ele vem arrematar um povo santo que segue a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Que obedece a palavra dele. Jesus faz um milagre, o primeiro inicia o ministério dele aos 30 anos de idade, fazendo um milagre no casamento. Ou seja, por que ele trouxe o vinho, fez o milagre do vinho? Não no início do casamento, mas no final da cerimônia, da festa. Isso mostra, irmãos, que o Senhor é aquele que renova a vida daqueles que desejam viver uma vida que agrade a Ele. Ele renova. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Aprenda uma coisa: quanto mais você dá, quanto mais você é generoso,
mas Deus manda de volta para você. Deus manda de volta para você. Ele dá semente ao que semeia. Quanto mais você semeia, quanto mais você dá, mais volta. Essa semana eu estava escutando um testemunho de um irmão, do pastor. Ele veio aqui para Pernambuco, veio passar uma semana aqui dando palestras. Quando ele terminou de fazer aquilo para qual tinha sido convidado, estava lá sentado no aeroporto dos Guararapes. Chegou um jovem vendendo livros e chegou próximo deles, ofereceu o livro e perguntou a ele: o senhor permite que eu faça uma oração pelo Senhor? Ele disse: pode orar. E quando aquele jovem fez a oração pelo pastor que estava aqui em Pernambuco, que estava voltando para São Paulo, quando ele acabou de orar, o Espírito Santo disse ao pastor: dê uma oferta para ele, dê R$1.000 a ele. Ele prontamente perguntou: qual é o seu Pix? O rapazinho deu, ele passou o Pix para ele, não disse nenhum valor que tinha dado, só passou R$1.000 para ele de Pix. Quando o rapazinho foi, deu o livro para ele, né, que ele recebeu o livro de bom grado, apesar dele ser um escritor, um pastor muito reconhecido, muito famoso no Brasil. Aí o rapazinho olhou para ele e disse: o senhor é o pastor fulano, não é? Ele disse: sou eu mesmo. Aí abraçaram, se cumprimentaram e foi-se embora. Foi embora para São Paulo. Quando foi com 30 dias, esse mesmo pastor estava dando uma palestra na igreja, numa igreja que ele fora convidado para pregar. Quando terminou a palestra, o culto, foi pela manhã, todos os irmãos se sentaram para almoçarem juntos. O irmão chegou e perguntou: pastor, qual é o número do seu Pix? Aí ele: por quê, irmão? Disse: não, porque eu quero mandar uma oferta para o senhor. Deu. Foi embora para casa. Quando ele chega lá, que olha na conta, R$5.000. Ele ofertou 1.000, ganhou 5.000, ganhou 4.000 a mais. Aí vem a palavra: Deus dá semente àquele que semeia. Você não semeia, Deus não vai dar semente para você, meu filho. Quanto mais você semeia, mais você colhe, mais você recebe os frutos de volta. É o que a Escritura diz. Não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. Jesus fez um milagre no casamento, no final do casamento, aonde todos pensavam: acabou a festa, agora não tem mais vinho. Aí nós tomamos o melhor vinho, e quando Jesus, olha, coisa boa, irmãos, é a gente ter do nosso lado, presta bem atenção, viu? Uma mulher proativa. Como vocês sabem, Jesus não foi casado, mas Jesus tinha uma mãe fiel a Deus, proativa. Mulheres que não precisam dizer a ela o que ela precisa fazer, mas ela consegue enxergar antes que as coisas precisem ser ditas. Ela chamou os garçons e disse: olha, faça tudo quanto ele vos disser. Quando ela soube do que tinha acontecido, ela já falou com o povo: olha, faça tudo quanto ele vos disser. Foram ao mestre Sala e disseram: olha, acabou o vinho. Foram a Jesus, Jesus disse: olha, enche aí as talhas. Encheu, bote um pano por cima. Agora tira o pano. Agora pegue aqui e leve para o mestre Sala provar. E quando o mestre Sala provou, disse: oxe, eu pensei que eu tinha servido o melhor vinho, mas deixaram o melhor vinho para o final. Qualidade de vida. Jesus quer te dar qualidade de vida. Vida renovada. Vida transformada. Vida onde você não seja seu escravo. Porque tem pessoas que é escravo dele mesmo, irmão. O que é uma pessoa que é escravo de si? Faz tudo que vem na cabeça. Faz tudo que sente vontade de fazer.
o escravo disse, não consegue se dominar. E uma das características de uma pessoa liberta, de uma pessoa livre, é quando a pessoa é dominado, controlado amorosamente pelo Espírito Santo. Aleluia. 8:14 de Romanos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Jesus, irmãos, Ele é o revigorador, Ele é o inspirador de nossas vidas. Jesus, Ele produz em nós o mais nobre e maior de todos os caminhos. Você sabe qual é o mais nobre e o maior de todos os caminhos? Você sabe? É o caminho do amor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 31, quando ele fala dos dons espirituais, do capítulo 12, do versículo 1 ao 11, ele fala dos dons espirituais. Do versículo 12 até o versículo 30, ele fala dos membros do corpo. E quando chega no versículo 31, ele diz, olha, eu tenho um caminho mais excelente para vos mostrar. Aí ele inicia o capítulo 13. A excelência do amor. É Jesus que desperta, traz a nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 5. O Espírito Santo deposita, derrama em nossos corações o amor de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 15. Provérbios capítulo 15, verso 15. O coração, escuta bem, olha para mim. O coração do salvo, o coração daqueles que servem a Deus, eles têm 24 horas diárias de alegria. Aleluia. Capítulo 15, verso 15 de Provérbios. Todos os dias do oprimido são o quê? Maus. Mas o coração alegre tem o quê? É um banquete contínuo. Como falei no princípio, Jesus, a fonte de vida e verdadeira alegria. Porque a gente, irmão, serve a Deus, independente da situação do problema. A gente está dando glória a Deus, está doendo, glória a Deus, está difícil, glória a Deus, está gemendo, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, eu regozijo-me nas minhas tribulações. A Bíblia manda a gente ficar alegre da tribulação. A gente só quer ficar alegre quando está tudo correndo bem. O apóstolo Pedro diz, capítulo 4, verso 12 da primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro diz, amados, não estranhem, olha, a ardente tribulação que vem sobre vós. Como se isso fosse uma coisa estranha. Antes, verso 13, alegrai-vos pelo fato de vocês serem participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Aleluia. É o que a palavra de Deus diz. Mas sabe o que é, irmão? Sabe o que é que a gente vê? A gente vê uma igreja hoje, a maioria dos crentes, irmão, gente que deixou de vir para o culto com medo do carnaval. Tu já pensou numa coisa dessa? Pô, não, irmão. Está isso no meio da rua. Irmãos, é os demônios que tem medo da gente, não é a gente que tem medo dele, não. Eu nunca gostei de carnaval, mesmo quando eu era das trevas. Nunca gostava de carnaval. Eu não vejo sentido do carnaval, mas tem gente que vê, né? Nunca gostei. Quando eu não era crente, depois de crente piorou. Nunca deixei de ir para a igreja. Não, tem carnaval, pode ter o que for. Onde eu morei, lá em Paulista, quando começava o carnaval, todo dia
dia, irmão, era trielétrico nas avenidas. Fechava e ficava e parava na frente da igreja. Porque a igreja ficava em frente à praça de Jardim. Tá lá até hoje. Não, Cleide? Fechava as pistas e o trio elétrico ficava na frente da igreja. O que a gente fazia? Fechava o portão. Só o portão, para ninguém entrar. Ficava lá os diáconos, como a igreja tinha muito policial, mais da metade da igreja era policial. Aí os irmãos que eram policial ficavam tudo nos portões. Para o que estava pulando o carnaval, pulasse lá fora, mas não entrava. Para não usar o banheiro da igreja. Não é? Porque a gente sabe que o pessoal está no mundo pintando todo tipo de coisa errada. Vai para o banheiro, o pessoal da igreja vai usar, pode se contaminar. Aí não deixava. E a gente fazia o culto tranquilo. Estava o som dele ligado lá, como a igreja tinha acústica, a gente fechava as janelas. O Cleide cantava, que ela cantava no eletrônico, no conjunto, lá a orquestra, cantava, a gente adorava, fazia o culto. Depois terminava lá, terminava o dia para casa, passava no meio deles. Carnaval, é feriado, eu vou ficar em casa. Para que tu vai ficar em casa? Tu vai fazer o que? Não vai fazer nada, vem embora para casa do Senhor lá, menino. Vem buscar a Deus enquanto tu pode. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está próximo, diz a palavra de Deus. Então Jesus, como videira verdadeira, Ele é a fonte da nossa alegria. É a fonte de nossa vida. É a fonte da salvação. Sem Ele, não somos e nunca seremos. Porque Jesus manifestou-se ao mundo para revelar a glória de Deus e trazer o homem que foi separado de Deus para Deus novamente. E só quem pode fazer isso é Jesus. Lembra que há minutos atrás eu disse que ele foi o primeiro homem que foi abandonado por Deus? Quando Deus virou as costas para Jesus, quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, ele exclamando pelo abandono. Não era ele, era eu. Não era ele, éramos nós. E ele desce lá no inferno, porque nem eu nem você tinha essa capacidade de descer, tomar de volta a chave da morte, a chave da vida, a chave do inferno, porque o diabo nem a chave da casa que ele vai morar ele tem. Toma de volta, ressuscita e exclama: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, crente não tem medo de macumba. Fulano pode fazer, ele vai bater o bombo, vai rasgar o bombo, vai gastar o dinheiro, vai gastar a vela, ele não pega. Aleluia. Glória a Deus. E quem anda com Jesus não tem medo de macumba. Pode fazer o que for, meu filho, não pega. O anjo do Senhor acampa, o Espírito Santo que habita, a palavra de Deus que está em nós, nos habilita a viver e não ser atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Agora, meu irmão, se você for aquele crente que diz que é crente, mas vive na vida de pecado, aí a coisa muda. Estou falando de crente. Crente comprometido. Pode bater o bombo todinho, vai furar os bombos todinho, matar as galinhas todinho do Brasil, os bodes, o que for. Não pega. Porque quem está em Cristo está guardado. Aleluia. Capítulo 5, verso 18 da primeira epístola de João. Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se é nascido de Deus, acabou-se. Está guardado. É tesouro de Deus. Amém? E eu quero fazer a pergunta:
que nós não podemos deixar de fazer quando realizamos um culto público. Alguém deseja receber Jesus como Salvador? Lucas, né? E Vitória. Desejam entregar a vida de vocês para Jesus? Deus abençoe. Amém, queridos? Lembrando que amanhã nós teremos